Que Deus abençoe a todos os nossos amados e preciosos irmãos, companheiros, que Ele nos ajude a manter-se em sua posição como cristãos. Bem, o nosso assunto nesta oportunidade, queremos falar um pouquinho sobre algo que prejudica muito as pessoas. É um substantivo abstrato chamado soberba. A soberba, ela destrói, ela corrompe, ela leva o homem a se afastar de Deus. Salomão diz em Provérbios 16 que a soberba precede a ruína. Isso é verdade. E o significado desta palavra, ele é terrível, né? Altivez, orgulho. Então, a pessoa que não vigia e deixa se levar por isto, se torna uma pessoa altivo, arrogante, vaidoso ao extremo. Se considera então superior aos demais. E o ser humano é muito susceptível a isto. É só ter uma coisinha a mais, já se acha superior, já se considera melhor. Essa soberba às vezes leva as pessoas a ajudarem as outras para se tornarem superior a elas perante os outros. Então tocam trombeta devido ao que ele faz. E se esquece de que todas as coisas é Deus quem permite. Uma grande questão está aí. E o personagem que vamos trazer para falar um pouquinho, ilustrar sobre essa soberba, é muito conhecido e é Nabucodonosor. A sua história, ela é narrada nessa parte por Daniel, que foi levado entre os cativos de Judá para estarem ali, para estar com ele como seu servo de Nabucodonosor. E a humildade de Daniel é muito exemplar também, a singeleza. Ele tinha a bênção do Deus vivo, conjuntamente com seus companheiros Sadraque, Misaque e Abednego, estavam ali servindo ao rei Nabucodonosor por ordem do Senhor. Então, primeiramente, Deus dá a quem Ele quer dar. Deus tira de quem Ele quer tirar. Esses reinos da terra, isso que estamos citando, está em Daniel capítulo 4, no final do verso 32, diz assim, olha: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então vejam bem que nada foge do controle de Deus. Às vezes Deus te dá uma posição mais elevada e é justamente para testar o seu próprio coração. O que você será estando ali naquela posição? A mostrar quem tu és. Se tu és uma pessoa humilde, simples, ou se você simplesmente vai estar naquela posição ali para também demonstrar a sua altivez, a sua soberba, o seu orgulho. Então Nabucodonosor, ele declarou soberbamente
que a grandeza do seu reino vinha de sua força, seu poder. Eu fiz. Está certo que Deus deixa o homem fazer, mas a glória é a dele. Nabucodonosor, ele se exaltou a tal ponto, de se considerar muito grande. E ele dominava, mas dominou Israel por causa da rebeldia de Israel. Mas não era para ele se exaltar daquele ponto. Mas graças a Deus que ali tinha alguém simples, humilde, servente, que podia ouvir a voz de Deus. Bem, então nós vamos tomar aqui, vamos ler um pouquinho exatamente sobre este assunto, mas antes de Nabucodonosor eu queria ler Jeremias 48, verso 29, Jeremias, a gente volta um pouquinho aqui, Jeremias capítulo 48, o verso 28 e também, ou melhor, o verso 28, 29 e 30, Jeremias 48, 29 e 30. Está bem pertinho aqui do livro de Daniel. E Jeremias também falou sobre isto. Jeremias, ele não foi levado para a Babilônia. Ele ficou em Jerusalém porque ele queria ficar. Deus concedeu a graça e o rei não o levou. Então vejam bem o que ele escreve exatamente também sobre a soberba. Fujamos, busquemos a Deus para escaparmos deste predicado maligno, de perdermos, de não termos em nós esse predicado maligno de sermos soberbos. Se você subir um pouquinho na vida, ter alguma coisa a mais, vigie sobre isso. Não deixe que isto venha afastar você da simplicidade, da humildade, da singeleza, e se achar que é superior aos demais. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua soberania e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas cabarolices nada farão. Então vejam bem que o perigo que as pessoas que crescem, que dominam sobre as outras, está rodeado. Fica rodeado. Moabe se tornou assim, a soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da altivez do seu coração. Vejam o perigo. Então Deus nos ajude a escaparmos deste laço do diabo, deste laço do inimigo. Em Daniel capítulo 4 também, Nabucodonosor, ele se exaltou muito, Vamos ler aqui o verso 37.
quando ele estava ali exaltando-se a si mesmo. Eu fiz, eu faço, eu fiz, eu faço. É o verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, naquele mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele teve que passar por 7 períodos para que então ele reconhecesse que a Deus pertence a honra e glória. Todos trabalham na edificação de um templo e um homem tome a honra para si. Os escravos trabalhavam duro e talvez sem salários, vamos dizer, são só voluntários, mas a glória vai para um homem, quando a glória deve ir para Deus. E todos têm a mesma porção, porque Deus é justo e Deus sabe dar a cada um o que cada um precisa. Deus sabe como repartir os talentos. Agora, cabe a quem recebe os talentos administrar aquilo que recebe de Deus, na simplicidade, na singeleza, na humildade. Deus te deu um talento de cantar. Cuidado para você não se tornar soberbo por achar que canta melhor que os outros. Seu talento não é para ser melhor ou pior. Seu talento é dado para você louvar a Deus, glorificar a Deus. Deus te deu um talento para pregar, um dom? Olha bem. Para que é isto? Para a honra, glória do nome do Senhor. Não para se tornar o fulano, o beltrano. Não para se tornar o grande, o afamado, cobra caro por uma palestra. Olha a soberba. Deus sabe o que faz. E se você recebeu este dom, este talento, foi para provar se você é humilde ou não. Deus tem a misericórdia de todos nós. Deus tem a misericórdia daqueles que cantam, daqueles que exercem autoridade sobre os outros. E quando chegou, como a palavra de Deus se cumpre, veja bem, quando ele passou aqueles 7 períodos, passou aqueles dias todos naquela condição, então Nabucodonosor mesmo narra: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vejam bem o que você está fazendo com esta Bíblia. Estão proclamando uma soberba aí sobre um homem chamado um profeta do século XX. É passado, gente. Profeta do século XX, acorde. Não dê ao homem aquilo que ele não tem. Não dê uma glória ao homem que não tem. Não existe profeta para este mundo. O último profeta, Jesus já disse: a lei e os profetas duraram até João. Fora disto, é soberba humana exaltar um homem a uma posição que não é dele. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, a nós falou agora, fala através do Filho. O nosso profeta, hoje, é Bíblia Sagrada. Vocês estão humilhando Deus e exaltando um homem, porque vocês dizem que é profeta. Soberbos. Fuja disto, meus irmãos. Fique com a palavra Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo eu oro e todos tenham a luz e a simplicidade de Jesus Cristo em seus corações. Sejam todos abençoados. Amém.